Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Alessandra. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer pelo convite que o Wagner, do Centro Espírita Antônio de Oliveira, fez para mim, para dar a minha contribuição, né, no estudo do livro Palavras de Vida Eterna. Muito obrigada por essa oportunidade, é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Eu estou aqui hoje para falar da lição 123, que chama No Pão Espiritual, tá? Bom, mas antes da gente começar, então, primeira coisa é a gente fazer a nossa prece inicial, certo? Deixa eu fechar um pouco aqui o meu livro, para a gente, então, agora se acomodar nos nossos lugares. Então, vou convidar todo mundo aí a se acomodar no lugar onde está, certo? E vamos relaxar. Vamos tirar das nossas cabeças os nossos pensamentos, as nossas preocupações. E assim, com as mentes silenciadas, nós vamos sentindo o nosso corpo físico sendo harmonizado. Nós vamos mentalizando a presença de Jesus junto conosco, iluminando este ambiente, o ambiente onde nós estamos, iluminando este ambiente de prece, iluminando as nossas mentes, para que possamos aproveitar ao máximo e da melhor maneira possível o ensinamento que nós vamos ter com a lição de hoje no Pão Espiritual. Já sentimos em nosso coração a gratidão por termos essa oportunidade de poder nos sentar, nos envolver em um trabalho e aprender. Então, obrigada, Senhor Jesus, obrigada pela sua contribuição, pelo ensinamento que você nos deixou, pelo seu exemplo de amor, toda essa bagagem, esse conteúdo maravilhoso que nos serve de guia, né, para o nosso esforço evolutivo, para que nós possamos, no decorrer das nossas vidas, irmos nos conhecendo cada vez mais e nos transformando para melhor, para que o dia que nós partamos deste planeta Terra, desse corpo físico, dessa experiência encarnatória que nós estamos tendo, nós partamos melhores e nós tenhamos apenas motivos de alegria quando encontrarmos nossos amigos no plano espiritual, apenas motivos para sorrir, apenas conquistas, vitórias para contar. Então agradecemos, Jesus, pela sua contribuição, por ser esse guia desse nosso objetivo divino, nosso objetivo evolutivo, nosso objetivo como espíritos eternos. Não agradecemos a presença dos bons espíritos e pedimos para que eles fluidifiquem a nossa água, essa água que nós estamos deixando agora para fluidificar. Pedimos que os espíritos fluidifiquem a nossa água, para que nós possamos receber a cura para os nossos males morais, espirituais, emocionais, psicológicos, físicos, e que, sobretudo, essa cura represente a nossa purificação, o nosso aprendizado de amor, represente a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de perdoar, a expansão dessas nossas capacidades, para que possamos ser espíritos cada vez melhores, cada vez mais merecedores do amor de Deus. E nós também, então, já tendo agradecido Jesus, os bons espíritos, agradecemos os nossos mentores individuais e, com a presença de todas essas pessoas, dessas entidades, nós elevamos o pensamento a Deus. Pedimos as suas bênçãos para o nosso Evangelho, para as nossas vidas, e pedimos a sua inspiração, a inspiração dos espíritos amigos também, para que possamos encontrar os meios de colocar em prática os ensinamentos que vamos ter nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, então é isso, né? A lição que eu vim trazer hoje chama No Pão Espiritual, no livro Palavras de Vida Eterna. E aí, sempre o Emmanuel, é um livro que foi escrito pelo Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier. E o Emmanuel, nesses livros que ele tem de mensagens, né, que ele escreveu, sempre ele faz uma citação que a gente encontra na Bíblia. No caso, essa citação, ela está no Novo Testamento. Então, vou pegar aqui, é o Novo Testamento do Haroldo. Eu vou ler a passagem, tá? Não vou só falar esse trecho que o Emmanuel explicou, citou. Então a passagem chama Jesus e Pedro. Ela começa em 21:15, João 21:15. Assim que comeram, Jesus diz a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Ele lhe diz, então Pedro responde, né? Lhe diz: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus diz a ele: alimenta os meus cordeiros. Então Jesus pede para que ele alimente os cordeiros de Jesus. Aí Jesus Jesus lhe diz pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro, né? Ele lhe diz: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus diz a ele: apacenta as minhas ovelhas. Depois Jesus diz a ele pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. E lhe diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe diz: alimenta as minhas ovelhas. Então, uma passagem em que Jesus insistentemente pergunta para Pedro se Pedro ama Jesus. Jesus quer ter certeza absoluta e mais, quer provocar em Pedro, então, esta certeza, né? Provoca ele para reflexão, né? Ele pergunta 3 vezes para Pedro se Pedro ama Jesus. Pedro fala que sim e chega até a se entristecer, né? Então Jesus é bem insistente. A passagem, a parte, o trecho, né, que o Emmanuel cita aqui é: Jesus diz a ele pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. Ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe diz: alimenta as minhas ovelhas. Por que assim Jesus é tão insistente, né? Porque, gente, o trabalho de apacentar as ovelhas de Jesus, alimentar as ovelhas de Jesus, para nós, no nosso estágio evolutivo, é um trabalho ainda difícil, um trabalho complexo, porque ele requer o amor, que é um sentimento que a gente ainda está desenvolvendo dentro da gente. A gente ainda não sente o amor condicional por todas as criaturas, por todos os nossos irmãos, né? Ainda nós não somos assim. Bom, e qual que é a reflexão que o Emmanuel então traz pra gente? Porque assim, o Emmanuel sempre ele traz uma reflexão que nos provoca a solução, né? Então o que ele traz aqui? No Pão Espiritual, que é o nome da mensagem. Assinalando a preocupação do Divino Pastor em se dirigindo a Simão Pedro para recomendar-lhe as ovelhas, é importante observar que o Mestre não solicita qualquer atividade maravilhosa. Então, Jesus não está pedindo para Pedro nenhuma atividade maravilhosa, tá? Não ordena que o apóstolo lhes converta os balidos em trechos de música, certo? Jesus fala: alimenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Qual é o barulho que a ovelha faz? Ela faz balido, né? Não faz. Não é? Então, assim, Jesus não está falando para Pedro que alimentar as ovelhas, apacentar, não significa ele fazer com que uma ovelha que hoje emite um som balido, né, faz um som que se chama balido, ele não quer que isso seja convertido em trechos de música. Então, pessoas que a gente conhece às vezes que são verborrágicas, pessoas que são boca sujas, pessoas que só reclamam. Então, Jesus não tem a expectativa que nós vamos transformar essas pessoas em pessoas que só falam coisas boas, positividades. Essa é uma conquista delas, certo? A gente consegue, até um determinado ponto,
inspirar uma pessoa a boas práticas, a gente consegue ser um bom exemplo. Com o nosso exemplo, a gente inspira as pessoas, mas a transformação delas não depende da gente. Não é isso que Jesus estava pedindo, que nós transformássemos as outras pessoas, certo? Então ele não determina se eles transformam o pelo em fios de ouro, certo? Então você pegar ali recursos materiais que você tem à sua mão e melhorar aqueles recursos de uma forma maravilhosa, torná-los maravilhosos. Então não é isso. Então pegar pelo, coisa simples, e transformar em fios de ouros, né? Não é isso que Jesus está pedindo, para você pegar alguém que mora numa casa simples e colocar essa pessoa numa mansão. Não é esse o pedido. Não aconselha se transfigure o redil em palácio. Redil é o local onde o curral, onde mora o gado, onde moram as ovelhas. Então Jesus não está falando para transformar o curral em um palácio, certo? Não exige se lhes conceda regime de exceção. Então Jesus não está falando assim, olha, você seja muito exigente com todos, mas com aquela pessoa ali que ela está precisando, ela tem algum problema, assim, então eu quero converter ela para o cristianismo, então você faz um regime de exceção com ela, você seja com ela mais boazinha, tá bom? Não. A lei é universal. A lei é universal. Então a gente vai praticar pela justiça sempre os mesmos atos, os mesmos valores, certo? A gente não vai abrir mão de valores em prol de qualquer pessoa, não, ao contrário. Então, se a gente está trabalhando, a gente está sendo o exemplo, então os valores são muito importantes. Não vamos trabalhar regime de exceção. Ah, você fez uma coisa muito ruim, mas tudo bem, imagina. Não, todos nós vamos ter o mesmo caminho de aprendizado e nós vamos todos ter que aprender que ações ruins que nós temos, que prejudicam os outros, são ruins para nós e nós vamos ter que aprender que aquilo não é legal e nos transformar para não praticar ações que não sejam legais de novo, certo? Esse é o processo de melhora. Não manda se lhes dê asas, né? Então não manda transformar ninguém em anjo, né? Você não precisa dar asa para ninguém, transformar ninguém em anjo, não é isso. Até porque nem nós somos, né? Nós ainda temos um caminho longo de aprendizado. Então, justamente porque a gente não é melhor do que as pessoas com quem nós convivemos, né? Então, nós temos os mesmos desafios, nós também somos espíritos encarnados num plano de expiações e provas que está num momento de transição para um plano de regeneração, nós estamos no mesmo campo de trabalho, então é porque nós temos as mesmas necessidades. Talvez a gente em menor grau, porque uns em maior grau, outros em menor grau. Talvez em menor grau, talvez, mas temos os mesmos desafios, né? Então a gente já está aqui nesse desafio de se transformar. Então se já é difícil a gente se transformar, que é o nosso objetivo número 1, que dirá a gente trabalhar para transformar o outro, né? Então tudo isso para a gente pensar. Então Emmanuel continua explicando, né? Jesus roga simplesmente para que o apóstolo lhe administre alimento, a fim de que vivam e produzam para o bem geral, sem fugir aos preceitos do trabalho e sem abolir os ditames da evolução. Então é isso. Você ali, tendo aqueles seus valores, então sendo aquele exemplo, o que você pode ser para o próximo? O alimento. Você pode ser aquele irmão que é muito difícil. Pensa aquela pessoa na sua família difícil, ou aquele vizinho que faz coisas que você desaprova, que você tem vontade de falar para a pessoa, meu, ou você até fala, né? A gente fala, você, tô falando você, mas eu tô nessa também. Não faça isso me irrita. E cada vez que a pessoa faz aquela coisa que te irrita muito. Então, ao invés de você ter essa postura crítica com aquela pessoa difícil, que te desestrutura emocionalmente, ao invés disso, você tem uma postura cristã, por exemplo. Você dá um sorriso no momento que ela tiver uma conquista dela e você ficar feliz pela conquista que ela teve. Entende? Você estender a mão no momento de necessidade, sem arrogância, estender a mão com humildade para praticar a caridade verdadeira. A caridade verdadeira requer a humildade. Certo? Então, assim, a gente às vezes abandonar aquela postura crítica com aquelas pessoas muito próximas de nós, aquelas que realmente nos desestruturam emocionalmente, e a gente ter uma postura cristã, tanto no aspecto da gente se defender, certo? Porque alguém que nos desestrutura significa que nós precisamos cuidar de alguma coisa em nós para não deixar que a atitude de um outro
nos desestrutura emocionalmente. Tanto a gente trabalhar nesse aspecto de se proteger, e aí a gente se protegendo e não conseguindo não se desestruturar, a gente acaba sendo exemplo de caridade para aquela pessoa. Porque a gente começa a ter capacidade de agir por boa vontade. Ora, a gente vai ficar quieto, não tem capacidade de falar ainda, então a melhor postura é ficar quieta e orar por aquela pessoa. Ora, a gente vai conseguir falar alguma coisa positiva, certo? Sem entrar naquela rota de desestruturação emocional que o outro, às vezes, com o jeito dele, acaba causando em nós. Né? Então a gente se fortalecer. A prece é uma grande ferramenta útil para esses momentos, certo? E isso é a gente administrar o alimento. Então, quando a gente fala assim, apacentar, o que Jesus falou para Pedro apacentar, alimentar, então é alimentar com paz. Para que produza o bem, isso que ele fala, para que as pessoas vivam e produzam para o bem geral. Então, apacentar é a gente trabalhar pelo bem comum. Isso é apacentar. É a gente ter aquela sensibilidade, aquela empatia em relação ao outro. E ser capaz de oferecer um sorriso, um abraço, uma simples companhia. Às vezes a gente não precisa falar nada, só estar ali ao lado daquela pessoa. São coisas simples que Jesus espera da gente. Ele não espera maravilhas. Ele espera apenas que nos amemos. E amar requer atitude simples. Simples, um olhar, uma palavra, uma música que você põe para agradar alguém que você gosta, que você sabe que aquela pessoa gosta. Certo? Isso é apacentar. Isso é você entregar para o seu irmão um alimento de paz. Porque aquilo vai alimentar a alma dele. Quando você manifesta o seu amor. E não estou dizendo assim, gente, não para a gente ser hipócrita, porque tem pessoas que a gente não está num nível evolutivo que a gente consegue amar as pessoas incondicionalmente. Mas a gente tem esse propósito de fazer o bem, sabe? Então às vezes você nem gosta tanto daquela pessoa, mas você sabe, por exemplo, que ela gosta de X música, aí você põe aquela música que ela gosta, que vai fazer bem para ela, vai deixar ela feliz. Isso é uma forma de você ir desenvolvendo um relacionamento com ela de paz. Então você está alimentando aquela pessoa, aquela relação sua com ela com paz. É isso que Jesus espera. É certo, no entanto, que o excelso condutor não sentia necessidade de advertir o companheiro quanto ao cuidado justo de não se adicionarem agentes tóxicos aos bebedouros e à forragem normal. Então vamos tomar muito cuidado com as nossas palavras, porque às vezes a gente acaba se intoxicando com a raiva, com a tristeza. E aí uma palavra que a gente quer dar para alguém, que a gente sente que está precisando às vezes de um olhar, de um abraço, a gente acaba intoxicando e colocando a crítica, colocando a reclamação. Ou a pessoa vai reclamar e aí você fala, é verdade. E aí vocês começam as duas a reclamar e a criticar determinada coisa. Então você não está alimentando aquela pessoa com a paz. Ao contrário, você está alimentando uma negatividade, certo? Então, isso é um agente tóxico que você está pondo naquele alimento ou naquela água que você está entregando para o outro. Você está intoxicando, porque as suas palavras estão intoxicadas com reclamação, com crítica, com raiva, com tristeza. Não que a gente não possa falar quando a gente está chateado, não é isso. Não é isso que eu estou falando, porque a gente tem momentos que a gente é o necessitado e precisa que alguém nos escute. E a gente está passando por momentos difíceis e a gente precisa falar aquilo que está nos entristecendo. Até nesse momento que a gente precisa falar, fale para buscar soluções, para buscar o positivo. Essa é a melhor ajuda que alguém pode nos dar e a melhor ajuda que a gente pode dar. Então, quando a gente é aquele agente, é o agente que está ouvindo a reclamação do outro, que a gente seja aquela pessoa capaz de estar bem fortalecida, a gente seja aquela pessoa capaz de estar fortalecida com os nossos valores,
né, cristãos, e a gente então possa oferecer para aquele que reclama uma palavra de otimismo, porque a gente vai alimentar a alma dele com paz. Colocar luz na sombra, falar coisas boas, falar em termos de solução, como a gente poderia resolver isso, como você acha que você poderia resolver isso, convidar a pessoa à reflexão do aspecto positivo do problema, porque, gente, todo o problema, todo o sofrimento que se apresenta na nossa vida tem um aspecto positivo. Tudo faz parte da pedagogia divina, tudo é pra gente aprender. E a gente às vezes está está no olho do furacão, né, como diz a minha mãe, e a gente não é capaz de enxergar o lado positivo. Então, quando vem alguém que pode fazer isso e nos alimentar, nos apacentar, quando nós somos as ovelhas apacentadas, é tão bom. E é isso que Jesus quer. Às vezes é só uma palavra positiva, um olhar para a pessoa assim, olha, mas tem um lado bom nisso que está acontecendo. Olha, tudo passa, isso vai passar. Olha, pensa no que você pode aprender com isso. Olha, vem aqui, senta do meu lado, fica bem, eu vou te dar um abraço. Às vezes a gente não tem o que a gente falar para a pessoa. É só um abraço, só uma companhia. Assim também no domínio das criaturas humanas. Trabalhadores das ideias, chamados a nutrir o pensamento da multidão, em verdade, o Cristo não espera mudeis os vossos leitores e ouvintes em modelos de heroísmo e virtude. Então, Jesus não espera que a gente transforme as outras pessoas em modelos de heroísmo e virtude, certo? Não é isso que a gente está fazendo, não é esse o nosso trabalho. Conta com o vosso esforço, do nosso, correto, com o vosso esforço correto, para que a refeição do conhecimento superior seja distribuída com todos, aguardando, porém, que a mesa de vossas atitudes se mostre asseada e que o alimento de vossas palavras esteja limpo. Então, Jesus conta com o nosso esforço correto. Ele sabe que a gente não é perfeito e que a gente vai errar. Mas, gente, a gente ouve no Evangelho, né? A gente aprendeu no Evangelho. O que é o verdadeiro espírito? É aquele que se esforça pela sua transformação moral. É isso que Jesus espera, o nosso esforço pela nossa transformação moral. E quando a gente se transforma moralmente, a gente entende que a gente também está a serviço do próximo. Certo? Se a gente for recorrer ao Espiritismo mais uma vez, quais são os objetivos da encarnação? É a nossa evolução, certo? E o cumprimento dos desígnios de Deus. E o que Deus espera da gente? Que a gente trabalhe pelos filhos dele. Então a gente está aqui como filho trabalhando por nós, filho de Deus, e trabalhando por todos os filhos de Deus. É isso que Deus... E esses são os objetivos da nossa encarnação. E é isso que Emmanuel está dizendo que Jesus espera da gente. Esse trabalho, essa servidão para o próximo. Lembrando, gente, coisa que a gente nunca pode esquecer, que ama teu próximo como a ti mesmo. Então, trabalhar para o próximo não é a gente se esquecer e não trabalhar por nós. A gente tem que estar bem para poder trabalhar para o próximo. Então, a gente tem que trabalhar por nós, em primeiro lugar. Não é em maior medida, em primeiro lugar, para a gente estar bem. E a gente trabalhando por nós, estando bem, a gente consegue trabalhar para o próximo. Porque a gente não sabe o que se passa na mente do outro, certo? Como ele funciona, quais são as crenças dele. Então, isso às vezes vai requerer um esforço muito maior da gente. É esse esforço que Jesus espera da gente. Esforço de paciência, esforço de generosidade, esforço de humildade, esforço de perdão, esforço de amar alguém que nos decepciona muito, amar um ingrato, esforço de justiça, esses valores. Pega lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Ali tem uma série de condutas cristãs, de valores, que são os nossos objetivos de melhora, né? De evolução, objetivo de evolução. Então, finalizando, ele fala que ele espera que a gente distribua essa refeição do conhecimento. Então, a gente está aqui aprendendo, esse aprendizado que a gente está tendo aqui, que a gente aprenda a distribuir esse alimento, que esse é um alimento de paz, com todos. Ele não fala com quem? Com todos. Todos são os próximos mais próximos. E a gente, às vezes, trabalha por alguém que está distante, ajuda uma ONG. De pessoas que pegam um cachorro na rua.
Cara, isso é muito legal, a gente tem mesmo que ajudar, porque se a gente não se ajudar, mas a gente não pode só ajudar lá e esquecer dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, aquelas pessoas do nosso convívio próximo, certo? A gente está aqui por elas, elas também são filhas de Deus, e nós também estamos para trabalhar por elas. Trabalhar por elas também é cumprir os desígnios de Deus. Então, lembrar-se dessas pessoas. E que a mesa das vossas atitudes para com essas pessoas, ela esteja asseada. O que é uma mesa asseada? Uma mesa limpa, bem higienizada, bem acabada, bonita, assim, tá? Com tudo no lugar. É uma mesa asseada. Então, que a gente tem as nossas atitudes asseadas. Que quando a pessoa veja a mesa das nossas atitudes, a mesa onde estão postas as nossas atitudes, assim como uma mesa que a gente coloca o almoço, né? Então, posta o almoço, uma refeição. Então, que a pessoa possa ver ali as nossas atitudes todas asseadas, porque a gente é um exemplo. E que o alimento das vossas palavras, então a nossa mesa, as nossas atitudes estejam ali organizadas, uma mesa organizada com boas atitudes, e que o alimento das nossas palavras, então as nossas palavras que estão ali com o alimento, que sejam palavras limpas, que esse alimento das nossas palavras esteja limpo, certo? O alimento que as nossas palavras esteja limpo. Então, palavras positivas, palavras de bem, palavras que alimentem a alma de coisa boa, palavras que gerem o bem comum, atitudes que gerem o bem comum. O bem é comum, o bem não é só para mim, o bem não é só para o próximo, ele é comum, ele faz bem para todos. Então é isso que o Emmanuel trouxe no meu entendimento, é com que simplicidade, como é simples a gente trabalhar por nós e pelo próximo. Jesus não espera que a gente transforme ninguém, ele espera que a gente entregue o pão espiritual. Um abraço, um sorriso, uma palavra amiga, uma companhia apenas. É isso que ele espera. Que a gente então pratique sempre a caridade. Bom, eu vou fazer agora as vibrações e a prece final, tá? Então vamos lá, as vibrações. Então vou convidar todo mundo a entrar num posicionamento de doar, de fazer doação para aqueles que precisam. Em tranquila serenidade e confiantes no Divino Amigo, elevemos nosso pensamento a Deus e abramos o coração em vibrações de paz, amor e reconforto. Vibremos pela paz no mundo, pelos enfermos, pelos lares desajustados, pelos idosos e crianças abandonados, pelos que estão nos presídios, pelos que têm vícios, pelas casas de oração, pelo entendimento entre as religiões, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelos trabalhadores do bem, pela harmonia em nosso lar, pelos nossos familiares e amigos, também pelos menos amigos, pelo nosso equilíbrio físico e espiritual, por aqueles por quem agora cada um particularmente vibra em seu pensamento. Deixamos uma intensa vibração a cargo do plano espiritual para que seja levada para onde houver maior necessidade. Que assim seja, graças a Deus. E agora nós vamos então para o encerramento, fazer a nossa prece final. Vamos então agradecer a Deus por mais uma vez nós podermos nos sentar calmamente, tranquilamente, escutar palavras que nos inspiram a fazer o bem comum. Vamos agradecer aos bons espíritos que cuidam deste ambiente de prece, cuidam desse canal. Agradecer aos nossos amigos do centro, ao Wagner e toda a sua equipe, pessoas que trabalham pela divulgação do espiritismo, trabalham para que o centro espírita se mantenha em funcionamento, se mantenha de portas abertas para todos nós que necessitamos. Muito obrigada. Obrigada ao mentor do Centro Antônio de Oliveira, ao mentor da casa, aos trabalhadores, à espiritualidade amiga que sempre está presente,
Aquelas pessoas que estão assistindo o trabalho, muito obrigada, porque assim, todos nós juntos, essa equipe, é que podemos fortalecer o trabalho do bem nesse plano de regeneração. É dessa forma, a gente aprendendo, se transformando e praticando com nós mesmos, com os nossos próximos, o melhor que nós aprendemos das atitudes cristãs, tendo sempre Jesus como nosso guia, como a nossa meta, estudando sobre ele, para que possamos, mesmo a passos lentos, pequenos, cada dia mais se aproximar o nosso comportamento, se moldar o mais próximo possível do que é Jesus. Ele nos espera com os braços abertos e ele nos fortalece todos os dias nesse sentido. Muito obrigada, Senhor Jesus e os bons espíritos. Para encerrar esse trabalho, eu vou fazer a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar junto às forças do bem para melhorar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar junto às forças do bem para melhorar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar junto às forças do bem para melhorar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. Nós damos por encerrado este trabalho desta noite. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.